Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos iniciando o nosso segundo culto de celebração desse domingo. Nessa manhã nós tivemos o nosso primeiro culto de celebração presencial e foi extraordinário, a noite que nós vivemos aqui no templo. E temos certeza que agora a noite não será diferente. Mas agora, dentro do seu lar, você vai ter a oportunidade de, junto conosco, celebrar o Senhor. E eu quero te pedir para você recitar junto comigo o versículo que nós estamos falando nesse ano. Nós estamos vivenciando o ano da aliança. E o nosso versículo desse ano está lá em Salmo 105, o versículo 8. E ele diz assim: Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para meus gerações. Amém? Ele sempre se lembra da sua aliança conosco, querido. E isso é uma coisa que o nosso pastor Robson tem reforçado junto conosco em todos os cultos. Nós não podemos nos esquecer da aliança que o Senhor fez conosco, da aliança que nós temos com Ele. Então feche os seus olhos nesse momento no seu lar e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco em todo esse dia. Obrigada, Senhor, pelo que nós vivenciamos aqui na manhã. E nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que nós venhamos, ó Deus, agora e entregar ao Senhor o nosso melhor. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar o Senhor.
Muito bem, a graça e a paz do Senhor Jesus, você que está conosco aí, nos acompanhando do Instagram, nós vamos compartilhar aqui agora a palavra do Senhor com você, com a igreja, não é? Nós estamos assim muito abençoados mesmo, pois hoje fizemos o nosso primeiro culto presencial. Eu até brinquei aqui com os irmãos, quem estava acompanhando também com a gente aí nas redes sociais, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, pela manhã, né, eu disse assim, né, a missão, o retorno, a mensagem foi, na verdade, né, o retorno à comunhão. E agora à noite, eu quero compartilhar com você a palavra que nós vamos também estar ministrando em nossos grupos de afinidade. Ainda nós estamos com os nossos grupos de afinidade, nossas células no formato online, à distância. Alguns estão usando o Zoom ou WhatsApp, o Skype, mas dentro de pouco tempo também nós estamos já no projeto de retomada gradual. Nós vamos voltar com aqueles que têm condição de fazer sua célula, seu Giavite em espaço aberto, e à medida que a gente for avançando, por exemplo, varandas, espaços mais que dê para ter um afastamento adequado, nós estaremos voltando. Mas hoje eu quero que você, por gentileza, agora à noite, essa palavra vai ser o Giavite da semana, serve de suporte para aqueles que têm alguma necessidade de uma palavra para ajudar, porque na verdade nós teremos a semana de Giavite de tema livre, mas essa palavra também servirá para que você possa acompanhar aí a sua célula nessa semana. Então vamos lá, eu quero falar hoje aqui sobre firmeza de espírito. Mateus capítulo 11, dos versos 1 a 6, nós encontramos aqui, querido e querida, a passagem da ocasião em que João Batista passa por um período, não é, difícil de sua vida. E nós não estamos em alguma coisa diferente como essa. Nós estamos em um período difícil de nossa vida. Todos nós estamos enfrentando isso. Exatamente por causa deste enfrentamento, pode nos ocorrer problema similar, parecido. Eu quero ler aqui com você o texto agora, para que a gente possa avançar aqui um pouco mais nessa palavra. Diz assim, dos versos 1 a 6, do Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo no cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João as coisas que vocês estão ouvindo e estão vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Olha, esse texto nos faz assim refletir sobre a dificuldade que nós encontramos quando temos pressão, quando enfrentamos opressão, quando estamos cerceados de nossa liberdade, quando estamos incapazes para dar soluções rápidas ou
vir a entendermos com clareza qual é a ação de Deus, ou o resultado que Deus está tendo, ou o que Ele pretende ter com aquilo que permite-nos ocorrer. E pensa você, João estava na prisão, após executar um ministério poderoso, um serviço abençoador, necessário, grandioso para a causa do reino de Deus, para a implantação do reino de Deus na terra. Ele havia sido o pregador do deserto, arrebanhava e arrebanhou inúmeras pessoas, multidões foram após ele. A mensagem que ele trouxe está lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 3, olha, o machado está posto aí na raiz das árvores. As árvores, não é, são as pessoas, e elas precisam produzir bom fruto. Se não vir a produzir, olha, será cortado, será lançado no fogo. E aí então, olha outra coisa maravilhosa, além dessa mensagem poderosa de João, chamando ao arrependimento, à mudança de atitude, a transformação da sociedade, a mudança do olhar para a sua própria sobrevivência, para que o espiritual fosse observado, ou seja, uma mensagem muito importante, poderosa. Além disso, o texto aí em Mateus capítulo 3 diz que quando Jesus apareceu, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus, não é? Eu não sou digno nem de carregar as sandálias deste homem. E ainda teve a oportunidade de ser o batizador, não é? Aquele que levou Jesus a cumprir toda a justiça. Que coisa tremenda! Aquele que abençoou mesmo o início da caminhada, foi instrutor e foi também um profeta de reis do palácio de Herodes, um homem proeminente. Mas agora a situação era gravíssima, estava ele preso, e as coisas não estavam muito boas para ele, não é? Haviam perseguidores. Com certeza o propósito ali, não é? O intento era realmente tirar-lhe a vida. Naquele tempo ninguém ia para o cárcere por coisas, não é? Vamos dizer assim, somente para passar um tempo na prisão, não. Ou era para ficar lá preso mesmo por muito tempo e ser, não é, maltratado, e comumente a sentença era a sentença de morte. Então João já estava prevendo ali seu tempo, e o que deve ter passado na cabeça dele é o que eu venho a inferir, retirar desse texto, é: como assim, se ele é o Cristo, se é ele quem haveria de vir, ele é o restaurador do reino de Israel, eu que sou o agente do início, eu que estive no início com ele, vou ficar aqui para morrer dessa forma, um profeta? Sabe, meus amados, quando estamos passando por privações, nós comumente tiramos os olhos de Deus, a nossa visão fica turva em relação ao propósito de Deus, e passamos a olhar para a nossa dificuldade, o nosso problema. E é nessa hora que nós precisamos de firmeza de espírito, não olhar as circunstâncias. Eu tenho uma frase que comumente eu cito aqui no templo, cito para a igreja, é que nós não andamos pela vista dos nossos olhos, não andamos pelo que os nossos olhos veem, nós não andamos, não é, movidos por sentimentos, mas nós prosseguimos, nós caminhamos motivados por fé. É isso que nós precisamos. Não andamos movidos por sentimento, mas caminhamos motivados por fé. Então nós precisamos disso, recobrar essa inteligência espiritual, recobrar esse entendimento, e aí então partirmos. Mas nós precisamos tirar algumas lições aqui dessa palavra, dessa passagem, para nós como filhos do Senhor, como igreja de Deus, para você aí que está plugado no Instagram, que está acompanhando na rede social. Nós precisamos tirar algumas
lições para como nos mantermos firmes, não é? Quando tratamos de firmeza espiritual, em meio a dificuldades, privações, em meio a momentos que nos colocam em posição de questionamento quanto a mão de Deus está estendida, quanto a realmente vir a ter um propósito em nossa vida. Primeiro, você precisa saber que você está aqui para cumprir, para fazer acontecer o reino de Deus na terra. E é esse propósito definido, fazer acontecer o reino de Deus na terra, é que nos cabe. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas preste atenção numa coisa: nós estamos aqui para fazer acontecer o reino de Deus na terra. Nós estamos aqui para fazer acontecer as coisas de Deus, estabelecer o ganho no reino de Deus na terra, avançar em prosseguir. Mas você não está aqui para fazer todo o reino de Deus na terra. Vou repetir: você não está aqui para fazer todo o reino de Deus na terra. Você está aqui para fazer a parcela que o Senhor Deus determinou para a sua vida. Você está aqui para cumprir aquele propósito que Ele designou para você. Não podemos nos frustrar, queridos, não é? Olhando para aquilo que os outros estão desempenhando. Aquele é o papel deles no reino de Deus. Nós temos o nosso papel. Eu muitas vezes perdi tempo com isso, olhando outros ministérios, olhando outros líderes, olhando outros pastores, vendo o sucesso do crescimento deles, vendo o lugar onde eles estavam. Em algum tempo até pensei: eu preciso mudar, eu preciso ir para outra região. Não, sabe de uma coisa? Existe um livro, Robert Schuller, diz: floresça onde está plantado. Nós precisamos entender que Deus nos designou para este tempo. E olha que aqui nessa passagem, isso fica muito claro. O texto diz aqui no verso 1, que Jesus estava pregando, ensinando e discipulando, mas não era em outro local a não ser na sua região. O local determinado, a sua região era a sua vizinhança, a sua cidade, aonde Deus plantou, onde você está escrevendo uma história. Para nós aqui, queridos, Deus nos plantou na região da Serra, na Grande Vitória, não é? São Diogo, região aqui de Jardim Limoeiro, toda a Serra, onde o Senhor nos plantou. As cidades circunvizinhas, Cariacica, não é? Viana, Vitória, Fundão, foi aqui. Deus tem um propósito para nós aqui. E Jesus estava fazendo discípulos, e Ele estava executando a obra na sua região. É aqui. E isso não mudou o seu propósito. Amar e cuidar das pessoas não mudou. E nós também, queridos, como filhos de Deus, a exemplo de Jesus, filho de Deus, temos esse propósito. Não há dúvidas acerca do nosso papel. E isso engloba as pessoas de nosso relacionamento. É com eles que nós temos que trabalhar. Mas também não podemos esquecer, não podemos também diminuir nosso entendimento. Precisamos avançar e entender mais sobre a firmeza acerca, não é, do Espírito em nós, não é, um Espírito inabalável para avançarmos. Para isso, além de termos, não é, ciência que nós estamos aqui para fazer acontecer o reino de Deus, não é, nós temos que ter ciência da nossa região, nossa circunscrição. Quem são? Porque muitas pessoas irão duvidar, alguns irão até questionar, e até alguns que deveriam ser mais próximos, que até em algum dado momento andaram conosco, irão questionar. E veja você, que João Batista andou, nós acabamos de citar aqui, com Jesus.
Ele era próximo. Ele não era pessoa distante. João Batista era filho, não é? Da prima de Maria. Eles eram primos. Que coisa, primos carnais, pessoas próximas. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele esqueceu que deveria florescer naquilo para o qual foi chamado. E olha, quando questionou a Jesus, nós vemos aqui no verso de número 3, tu és aquele que deveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele estava em dúvida. O verso 2 fala que ele ouviu falar das obras de Cristo. Quantas coisas, né, nós poderemos vir a ouvir falar, pensar em algo, mas olha, não podemos dar ouvidos. Muitos duvidarão, vão falar, mas será que é isso mesmo? Será que é essa a visão? Será que trabalhar em células é o correto? Será que era a hora mesmo da igreja voltar para o presencial? Será que não estão fazendo errado? Meus queridos, nós não temos que ouvir as pessoas, nós temos que ouvir o Senhor. É Ele que importa. E a palavra de Deus fala que com relação a florescer, a avançar e fazer acontecer, a continuar na firmeza de propósito, a não duvidar, a não voltar atrás, ou seja, temos que ter consciência, firmeza de fé. A palavra fala em Salmos, a Bíblia Sagrada em Salmos, número 92, os versos 12 e 13. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe, meu querido e minha querida, você que está aqui me assistindo pela rede social, entenda uma coisa: Deus te chamou para florescer, Deus te chamou para dar resultados, apesar de, a quem dê, ou a despeito de opiniões, posições, questionamentos de pessoas. Porém, nós precisamos ter ciência dos resultados. Para entendermos a questão da firmeza de propósito, quando Jesus dá a resposta para aqueles que estavam, trazendo a comunicação de João Batista para ele, o questionamento de João Batista, para que eles levassem de volta a resposta, Jesus deu a seguinte resposta: os meus resultados falam por si. Eu acho fantástico Jesus. Ele não respondeu nada além do que João Batista já havia tido conhecimento, recebido conhecimento, informação. Não falou nada diferente do que os outros trouxeram de notícia para João Batista, porque o verso 2 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus diz que, ao ouvir falar das obras de Cristo, então ele já tinha escutado, ele já havia, tendo aí essa informação acerca disso, ele já sabia o que Jesus respondeu, porque Jesus só falou aquilo que ele já havia escutado. Jesus disse assim: olha, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e é pregado aos pobres o Evangelho, a boa notícia. Jesus não falou nada diferente. Queridos, nós não temos que nos forçar e nem nos preocupar em dar respostas a questionamento das pessoas, nem mesmo nos preocupar com o que os outros pensam. Mire agora, seus olhos para a tela e atente os seus ouvidos para o que eu vou dizer. Nós não devemos nos preocupar com o que o mundo fala, nós temos sim que focar naquilo que Deus vê em nós. Isso é muito forte. Não devemos nos preocupar com as opiniões,
nem posições externas. Nós precisamos estar focados no que Deus vê. E aí é que está o segredo. Jesus falou para ele: não perca o foco. Não perca o foco, João. Não perca o foco. Não fique ouvindo pessoas. E para finalizar essa palavra, aí vem o que eu chamo de suprassumo da palavra, o oráculo, o verso 6. O texto que nós lemos, a tradução é: bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim, ou por minha causa. Existe uma tradução chamada MVB, né? Ou para nós aqui, melhor tradução, diz aqui: bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Meu Deus. Jesus fecha aquela interlocução com João Batista. Agora, uma palavra, os questionadores trazendo de João a pergunta: é o Senhor mesmo ou deveria vir outro? E aí Jesus dá uma resposta que João já conhecia, mas no final, ao final, ele diz: bem-aventurado aquele que não for quedar-se ou que não cair por minha causa. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Queridos, quanta gente, depois de experimentar grandezas, depois de participar de coisas grandes no reino de Deus, depois de estar inclusive em linha de frente em muitos casos, experimentar milagres, andar com Cristo, se quedam por causa do próprio Cristo, porque Deus decidiu que não iria fazer do modo como Ele queria, ou da forma como Ele pensava, ou Deus decidiu que não iria responder aquilo que Ele gostaria. As coisas não aconteceram do jeito que Ele gostaria. João Batista começou a questionar as coisas ao final, porque não estavam acontecendo da forma como ele planejou para si, como ele sonhou. Pode ser que aquilo que você está sonhando não seja o que Deus determinou. Pode ser que aquilo que você está querendo não é aquilo para o qual Deus te chamou. Nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus e nos interessar de cumprir exatamente com aquilo para o qual Ele determinou-nos a fazer. Bem-aventurado é aquele que eu não for para ele ocasião de queda. Me leva aqui aos Salmos de número 37, verso 4. A palavra de Deus nos fala lá: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nessa palavra aí, quando diz agrada-te do Senhor, quer dizer, fique feliz com aquilo que Deus decidiu, com aquilo que Ele determinou para você, com aquilo que Ele sonhou para você. Esteja feliz com o que Deus está fazendo, e aí então Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, verso 5. Confia nele e Ele tudo fará. Jesus, queridos, é a nossa força motivadora. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o sentido da nossa firmeza de espírito. Quando falamos de firmeza de espírito, estamos falando de firmeza interior. Nada vai nos abalar. Neste último ponto aqui de destaque, eu faço questão de dizer aqui, que nós não podemos nos esquecer da aliança que nós celebramos com o Senhor. O Salmo 105, verso 8, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não se esquece da sua aliança.
a palavra que para 1000 gerações. Ele jamais se esquece. Se ele não esquece, nós precisamos estar alinhadinhos, bem nutridos no Espírito Santo, aproximados, relacionados com ele, para que também continuemos com a nossa mente sã, com a nossa vida tratada espiritualmente, para permanecermos fiéis. Que Deus multiplique essa palavra na sua vida. Eu quero orar agora por você e com você aqui, para trazer a você, no nome de Jesus, um renovo, restabelecer em Deus firmeza em sua vida. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos aqui de compartilhar a tua palavra. Palavra, Senhor, que nos enriquece espiritualmente, tão poderosa e graciosamente. Somos, ó Deus, aqui realmente nutridos para permanecermos, ó Deus, firmes, inabaláveis, na firmeza de espírito, aliançados com o Senhor em todo o tempo, apesar de pandemias, apesar de perdas, apesar até de mortes, prisões, objeções, ausência financeira ou debilidade na área das finanças, depressão no sentido financeiro que o país atravessa, qualquer outra coisa externa, ou até mesmo externamente aquilo que as pessoas dizem. Mas nós sabemos, ó Deus, nós temos ciência de quem é o Senhor em nós, e queremos louvar, Senhor, por esse privilégio, no nome de Jesus. Que Deus multiplique a bênção, a graça na sua vida, em nome de Jesus. Nenhum culto também, queridos, é completo sem que ele tenha adoração plena. E nós chamamos de adoração plena você se prostrar diante do Senhor, você se curvar a Ele, mas também adoração ao Senhor com as suas finanças, com ofertas. Então você pode ofertar ao Senhor seus dízimos, também entregar. Nós temos aí o nosso site ibvitoria.com ou vitoriachurch.com, lá no site tem a janela dízimos e ofertas. Você pode optar por ir e entregar a sua oferta e dízimo na forma como está estabelecido no site. É muito fácil, você pode fazer transferência bancária, depósito, fácil, tudo online. Mas também há a possibilidade de você fazer pelo PicPay, que está sendo posto na tela para você. Nós temos toda a informação também. Pode pedir um boleto também, lá no site diz, financeiro@vitoriachurch.com, não é? E ou pode vir no templo também no próximo domingo e entregar ao Senhor. Mas, não é, você sabe, quando nós adoramos, quando nós contribuímos, nós estamos trabalhando para que a causa do Senhor possa avançar, e estamos mesmo juntos nesse projeto, e você é um agente de Deus para a multiplicação desse grande momento. A palavra do Senhor fala em Malaquias capítulo 3, verso 10: trazei todos os dízimos e ofertas à minha causa, e depois fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, maior abastança, nós vamos ter tudo que Deus pode e pode nos dar, não é? Todas as nossas necessidades supridas. Ele diz que Ele vai espantar o devorador. Tem gente aí assustada com a notícia dos gafanhotos. Ele vai espantar o devorador. Então, queridos, nós podemos ficar tranquilos no Senhor.
que a bênção está garantida. Então adore o Senhor nesse momento, e o nosso Ministério de Louvor estará também adorando a Deus, para celebrar aqui a adoração a Deus. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Eu esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha. Você vai reunir a sua família dentro do seu lar e vocês vão juntos compartilhar a palavra do Senhor e celebrar. Na terça-feira nós temos o Tadel, é o treinamento avançado de líderes, às 20 horas, ainda no formato online. Então você vai estar acompanhando aqui também pelo nosso canal no Instagram, ok? Nas quartas, sextas e sábados nós temos as nossas células acontecendo também de formato online. Então cada célula está usando a ferramenta melhor aí. Tem gente usando pelo WhatsApp, outros pelo Skype, né? Então participe, não deixe de participar desse momento junto com a sua célula. Às quintas-feiras, culto da vitória, às 20 horas, também em formato online aqui pelo Instagram. No próximo sábado nós estaremos divulgando no decorrer da semana nossa live especial dessa semana, então fique atento. E no próximo domingo estaremos mais uma vez reunidos no culto presencial pela manhã às 10 da manhã e à noite às 19 horas com mais um culto online. Amém? Muito bem, querido e querida, no nome de Jesus, nós queremos que você tenha uma semana poderosa, maravilhosa no Senhor. Por isso nós vamos orar aqui agora pela sua família. E após orarmos pela sua família, nós estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje aqui pelo Instagram, não é? Nós queremos pedir aí perdão a vocês.
tivemos alguns problemas e por isso não pudemos transmitir o culto pelo YouTube. Algumas pessoas estavam me perguntando aí, não é, por que não conseguimos, estavam querendo lá, mas nós vamos investir essa semana para melhor avançarmos nisso, na questão da tecnologia de internet para uploads, né? E aí então nós estaremos melhor, se Deus permitir, na próxima terça-feira. Eu acredito que nós vamos transmitir daqui um Tadel especial. Nós teremos então aí uma transmissão melhor. Então feche seus olhos comigo aí, aonde você está. Nós vamos orar pela sua família agora, e após a oração nós estaremos encerrando o nosso culto de celebração da noite aqui pelo Instagram. Pai, no nome de Jesus, primeiro nós queremos agradecer o Senhor por esse maravilhoso privilégio e lembrar, ó Deus, a bênção que é estarmos contigo. Nós também, ó Deus, ministramos agora a multiplicação da bênção. A tua palavra diz que tudo quanto pedimos em teu nome, crendo, nós recebemos. Então, multiplicamos a bênção do Senhor nos lares aonde, Senhor, estamos entrando, aonde também entraremos com a gravação que iremos postar no YouTube, aonde for, ó Deus, e este culto de celebração for aí apreciado, nós estamos aqui, ó Deus, agora abençoando famílias, e que toda sorte de bênção espiritual no Senhor, especialmente a bênção da salvação, pois a tua palavra diz que se nós crermos, nós teremos salvo a nossa casa também. Então nós cremos, Senhor, e que essa bênção chegue lá, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, lembrando que sábado nós temos uma live também especial, agora voltada para educação, e nós vamos ter aí uma grande bênção no próximo sábado. Vocês estarão recebendo aí no Instagram, também nos nossos meios de comunicação, toda a informação acerca dessa live. Uma boa noite, a graça e a paz. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Amém.